Hello everybody, eu sou a Karina Fragoso do canal English in Brazil, sou professora de inglês e hoje eu vou te dar 5 dicas para você mandar muito bem na prova de língua estrangeira do Enem. A minha primeira dica para quando você se deparar aí com um texto em língua estrangeira é fazer uma combinação entre dois tipos de leitura. Primeiro você vai ler o comando da questão, que vai ser em português, e aí você vai lá e faz uma leitura rápida do texto. Você vai passar os olhos no texto, você vai ler o título, você vai ler a fonte, você vai ver que formato é esse texto, se ele é uma música, se ele é uma notícia. Então nessa primeira leitura que a gente chama de skimming, você vai como se fosse tirar a nata do texto, descobrir qual é o gênero textual e se inteirar aí sobre o assunto do texto. Aí você parte para uma segunda leitura, quando você lê as alternativas de resposta, né, que também serão em português, e aí você já sabe exatamente o que procurar no texto. Aí você volta para o texto e aí tem uma leitura mais cuidadosa, que a gente chama de scanning, porque você está escaneando o texto, né, lendo com muita atenção, procurando a resposta que se encaixa ali nas alternativas que você tem. Então essa combinação entre skimming e scanning é algo que te faz ganhar bastante tempo e ter mais certeza aí na hora de marcar a alternativa correta. A segunda dica para quando você tiver um texto muito longo e você tiver muito pouco tempo, né, para responder essa questão, é durante o skimming, que é essa leitura mais rápida, é ler apenas a primeira frase de cada parágrafo do texto. Isso te ajuda a ter uma ideia geral do que o texto está falando, porque na verdade a primeira linha de cada parágrafo geralmente vai ser realmente uma introdução ao assunto que aquele parágrafo vai tratar. A terceira dica é ter cuidado com falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem uma coisa, mas significam outra. Então, por exemplo, tem um exemplo clássico, né? Quando a gente vê numa porta escrito push, o nosso primeiro reflexo é puxar, né? Mas na verdade push significa empurrar. Então essa palavra aí, ela é um false friend, uma palavra que parece uma coisa, mas na verdade tem outro significado. Então eu recomendo que você revise essas listas de falsos cognatos para não cair em nenhuma armadilha. A quarta dica é dar uma boa revisada nos tempos verbais da língua inglesa ou da língua espanhola, caso você tenha escolhido espanhol, né? E principalmente tempos verbais que possam trazer algum tipo de confusão para nós falantes da língua portuguesa. Como, por exemplo, present perfect no inglês, né? Então, por exemplo, numa frase como I've worked as a teacher for 10 years, algumas pessoas podem interpretar, já que o verbo tá ali com ed, o verbo regular, pode ter a ideia de passado, então, eu trabalhei como professora por 10 anos e eu não trabalho mais. Mas, na verdade, esse tempo verbal indica que eu ainda trabalho como professora. Isso é algo que começou no passado e que continua no presente. Então, dá uma boa revisada para ter segurança na hora de interpretar essas frases. E a última dica é muito simples, é não se desesperar quando você vir aí um texto em língua estrangeira. Então, muitas vezes a gente fica apavorado por não ter tempo, ou por, meu Deus, esse texto aqui tá todo em inglês, tá todo em espanhol, não vou conseguir interpretar. Mas calma, todo o texto vai ter um bocado de palavras transparentes, que são palavras como material, por exemplo, que significa material, ou seja, uma palavra que parece muito com uma palavra que a gente tem no português. Então, não se desespere, tenha calma, aplique as técnicas de skimming e scanning e vai dar tudo certo. Então, espero que tenha gostado das dicas. Eu tenho muito mais lá no meu canal, English in Brazil no YouTube, e a gente se vê no dia 30 no Preparadão. I can't wait, I'm so excited. See you! Bye!